quero agradecer ao grupo organizador deste evento pelo convite que me fez. Então, a respeito do impulso de começar o jardim, é uma longa história, mas vou tentar resumir. Fiquei conhecendo a doutora Gudrun através da doença do meu marido. E ao cuidar do meu marido, um dia ela me trouxe um presente. Ela chegou e disse: Isabel, eu trouxe um presente para você. E era a primeira apostila da Pedagogia Waldorf traduzida para o português. E eu, enfermeira, pensei, eu não sou dessa área, o que eu vou fazer com essa apostila? Mas guardei a apostila. Tentei ler essa apostila e todas as vezes que eu começava a ler, eu me emocionava muito. Porque muitas das coisas que eu encontrava lá, eu já imaginava que eu queria para os meus filhos. Então foi assim, tinha que parar de ler porque eu chorava, depois começava de novo. E essa apostila ficou guardada na minha estante durante 7 anos. Isso aconteceu em 1967. Só em 1974, quando a minha filha caçula já tinha 4 anos, a doutora Gudrun era a médica da nossa família, ela me disse: a sua filha está precisando de um jardim de infância. Mas na minha cidade não existe jardim de infância. Ela disse: faça você no quintal da sua casa. Com toda a autoridade dela. Isso me assustou demais. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. E a minha cidade pequena, não tem nem 50 mil habitantes. Como começar um jardim? E nessa época eu estava trabalhando como enfermeira na Santa Casa do município. Mas vinha todo dia com dor de cabeça, chorando, porque eu via coisas que não deviam acontecer e aconteciam. E o meu marido disse: sabe, Isabel, desista da enfermagem, vamos cuidar das crianças, eu ajudo você. Só que ele não imaginava quanto ele tinha que me ajudar para que isso acontecesse, ele não imaginava. Mas ele assumiu com toda a garra que ele ia me ajudar. E aí surgiu, eu entendo um pouco da criança, porque a enfermagem me deu um chão muito bom para lidar com gente. Mas e o resto? Fazer propaganda, trabalhar com dinheiro, nada disso eu sabia. Nesse exato momento, chega em Capão Bonito uma família que veio, cujo marido era engenheiro e ia construir uma fábrica de cimento em Capão Bonito. E a esposa, Márcia Guimarães Lande, estava com os filhos da idade de jardim e queria um jardim de infância. Ela ouviu falar que eu estava pensando em fazer um jardim de infância. Ela chegou para mim e disse: eu sei, eu ajudo, eu sou secretária, eu sou formada em secretariado, toda a papelada eu resolvo. E uma pessoa muito simpática, muito efusiante, começou a falar na cidade. Em pouco tempo nós tínhamos 30 crianças para começar o jardim. E começamos realmente no quintal da minha casa, num barracão que tinha lá, num prédio que foi gabinete dentário do meu pai, e ali nós começamos. Foi esse o impulso. Foi a doutora Gudrun que deu esse impulso. O pontapé foi dela. Dentro de mim sempre existiu a vontade de ajudar, de cuidar. Desde pequena eu falava que eu queria ser enfermeira. E meu pai às vezes dizia: quem não come bife não vai ser enfermeira. Aí eu comia o bife, porque eu ia ser enfermeira. Então isso foi a minha infância inteira, eu falei disso. Então o cuidar é uma coisa que está muito profunda dentro de mim. E quando surge essa possibilidade, e eu comecei a perceber, através da pedagogia, que o estímulo do ser humano, a relação com a natureza é profundamente importante, então acho que é isso mesmo que eu quero. Principalmente na hora que eu entendi que a pedagogia Waldorf provoca a fraternidade no ser humano. Então isso me fisgou de uma maneira violenta. E que até hoje eu vibro com isso. Estou com 88 anos e eu vibro com isso. Então, o envolvimento com as famílias foi através da senhora Márcia Guimarães Lande, esposa do engenheiro,
e ela mexeu na sociedade inteira, ela foi capaz disso. E começamos com 30 crianças. Mas a gente ouviu de alguns pais: imagina se eu vou pagar para o meu filho brincar. Eu pago uma babá e ela é muito mais barata. Né? Essa era a mentalidade. Porque imagina uma cidade pequenininha em 1974, nunca se ouviu falar de educação infantil. E é importante lembrar que a criança antes dos 7 anos não existia na Constituição brasileira. Só existia criança depois dos 7. Então era um absurdo você botar uma criança pequena numa escola. Eu sinto assim as crianças, como todas as crianças, barulhentas, correndo para lá e para cá, gritando, falando. E realmente a criança sadia é assim. E assim eram as nossas crianças. Sempre. Assim, muito harmoniosas, algumas menos. E eu sei que a escola harmonizou muita criança. Muita criança. Eu sinto que a escola tem um tripé fundamental que realmente transformou essa escola em raízes muito profundas. Esse tripé é formado pelo meu marido, que sempre me ajudou, nunca perguntou quanto vai custar, quanto trabalho vai dar, ele nunca fez essa pergunta, ele fez o que precisava. A Márcia, que fez essa parte que eu jamais saberia fazer, que era conversar com a população, trazer as crianças para dentro da escola. E a Anatécia de Freitas, que foi a professora, que ficou durante 27 anos trabalhando na escola. Era a primeira que chegava e a última que saía. Então esse é o tripé que sustentou a escola, e acho que ela existe até hoje exatamente por causa desse fundamento, né? Então os desafios, a maioria dos desafios foram enfrentados e ultrapassados porque tinha esse povo aí. Não só elas começaram, depois os professores, cada um que chegava para a escola trazia o seu tijolinho, né? Uns mais, outros menos, mas ao longo de todos os anos muita gente se aproximou da escola e isso sempre foi positivo, né? Então existem os desafios, mas existe toda uma equipe que participou e que ajudou e fez a escola se tornar uma realidade. Sinto assim, a harmonia humana está também assentada num tripé: a bondade, a beleza e a verdade. A beleza e a bondade a gente leva para a criança, né, num ambiente bonito, tratando a criança com respeito, mas a verdade está dentro do ser humano que cuida da criança. Isso eu sinto como um grande desafio, que as criaturas que cuidam das crianças, principalmente em berçários, realmente gostam da criança? Essa é a grande pergunta. Porque o tato, o toque da pessoa que gosta de criança é totalmente diferente daquela que não gosta da criança. Imaginemos se uma criança cresce nas mãos de alguém que não gosta de criança. O que ela está recebendo da vida? Como ela vai responder para a sociedade? Esse é um grande desafio. Isso me preocupa bastante. Sempre que eu me convido e posso falar, eu falo disso. Qual é a verdade que está dentro de você? Você ama realmente a criança? Ou você está trabalhando porque precisa ganhar o seu dinheiro no fim do mês?